O vídeo que você vai assistir agora tem texto e direção de Júlio Brissac, analista-chefe e diretor da Rural Business. Seria de extrema importância que economistas, sobretudo professores da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e comentaristas de uma rádio como a Jovem Pan, como é o caso de Samidana, buscassem informação profissional para falar do agronegócio. O setor precisa muito de ações como esta. Só que, para a Rural Business, que é a única agência independente provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, é imprescindível ter dados corretos e confiáveis nas mãos, para não dar a bola fora, como aconteceu no programa Pânico da Rede Jovem Pan, e que foi ao ar na segunda-feira, 17 de julho de 2023. A pauta era a escassez de armazenagem no Brasil, que vem deixando montanhas de milho a céu aberto no Mato Grosso, como se este fosse um assunto de hoje. Não, Sami, infelizmente não é. Basta o Brasil tirar uma produção mais elevada de milho dos campos para que terra vire armazém e os conhecidos silos bag se multipliquem pelos campos. Algo que acontece corriqueiramente não apenas no gigante Mato Grosso, mas em muitas áreas de produção desse país. Em meio ao seu breve e confuso discurso sobre o assunto, Samidana deu duas informações erradas ao público da Jovem Pan e que a Rural Business gostaria de corrigir. E uma correta, que gostaríamos aí de complementar diante da enorme importância que ela tem. A primeira tem a ver com a posição ocupada pela produção brasileira de soja e milho hoje no mundo. Samidana acertou na mosca ao dizer que o Brasil é o maior produtor de soja do planeta. E quem confirma isso são os números oficiais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, na sigla em inglês, e que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio. Segundo o órgão, os produtores brasileiros já devem conseguir produzir 163 milhões de toneladas de soja na nova temporada 2023-24, que no hemisfério sul só será colhida no próximo ano. Na segunda colocação, mas com uma larga diferença, aparece os Estados Unidos, que tem expectativa de colher 117 milhões de toneladas. Lembrando que, neste caso, as lavouras da nova safra já estão nos campos e esta soja começará a chegar ao mercado já no final do terceiro trimestre de 2023. Na sequência, em terceiro lugar, temos a Argentina, mas com uma produção 3 vezes menor que a do Brasil, 48 milhões de toneladas. A partir daí surgem países considerados nanicos, como a China, por exemplo, que mesmo tendo a quarta maior safra de soja do mundo, estimada em 20 milhões e 500 mil toneladas, precisa comprar 5 vezes mais do que isso no exterior para dar conta de atender o seu consumo interno, que renova recorde ano após ano. E a Índia, país que consome toda a produção de soja que tira dos campos e não exerce qualquer influência no abastecimento global. A equipe de grãos aqui da Rural Business, especializada em informação profissional e estratégica para quem opera no mercado físico e futuro de commodities agrícolas, lembra que existe uma grande confusão quando se fala em exportação de soja e se coloca a Argentina como um grande concorrente do Brasil. O fato, meu amigo, é que num passado recente isso até era verdade, mas já não é mais. Ao acompanhar este gráfico, você observa que no ranking de maiores fornecedores de soja em grão ao mundo, a Argentina ocupa atualmente a 4ª colocação, com vendas estimadas em apenas 4 milhões e 600 mil toneladas, o que é praticamente o mesmo volume esperado para o Canadá, um país sem qualquer expressão no mercado da soja. A realidade é que apenas 2 países têm capacidade de abastecer o mundo de soja em grão. O Brasil, que já espera comandar 57% das exportações mundiais de soja na nova safra 2023-24, movimentando 96 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa. E Estados Unidos, com vendas 48% menores, previstas em pouco mais de 50 milhões de toneladas, e que só vão acontecer se o país tirar safra cheia dos campos, porque do contrário já era. Logo depois, antes ainda da Argentina, temos o Paraguai, com vendas de apenas 5 milhões e 900 mil toneladas ao ano, volume 94% menor
que o movimentado pelo setor exportador aqui do Brasil. Um outro fato interessante que talvez Samidana desconheça é que a situação de abastecimento é tão grave na Argentina que, para manter o seu parque industrial ativo e permanecer no topo do ranking mundial de exportação de farelo e óleo, o país está sendo forçado a se tornar um expressivo importador de soja. É isso mesmo que você ouviu, importador. Mesmo sendo o terceiro maior produtor de soja do planeta, a Argentina será forçada a importar pelo menos 8 milhões e 700 mil toneladas nesta safra que estamos hoje, ainda 2022-23. Isso porque esta é a única forma de fechar o seu quadro de oferta e demanda no azul, depois da tremenda quebra de produção em decorrência da seca vivida pelo país. Voltando ao gráfico, você pode observar que isso já coloca a Argentina como o terceiro maior importador de soja de todo o mundo, atrás apenas da poderosa China, que deve comprar cerca de 99 milhões de toneladas até o final de agosto, e a União Europeia, que tem previsão de importar 13 milhões e 900 mil toneladas de soja nesta temporada. E Sami, sabe de qual país a Argentina está comprando boa parte dessa soja? Se pensou no Brasil, acertou em cheio. Veja que os números oficiais do Ministério da Economia, que são sistematicamente analisados por nossa equipe de grãos, somente no primeiro semestre de 2023 foram embarcadas para a Argentina 3 milhões de toneladas de soja. Com isso, os nossos hermanos já são hoje o segundo maior cliente das tradings que operam em solo brasileiro, logo atrás da China, apesar, claro, da tremenda diferença de volume. 3 milhões de toneladas para os argentinos contra 43 milhões e 500 mil toneladas compradas pelos chineses. E fecham esse ranking Espanha, Tailândia e Turquia. Portanto, mesmo sem ter em mãos esse enorme volume de informação profissional que a Rural Business acaba de te mostrar, Samidana acertou ao dizer no programa Pânico da Jovem Pan, do último dia 17 de julho de 2023, que somos o maior produtor de soja do mundo. Mas errou feio ao tentar falar de milho. Feio. E o primeiro erro foi dizer que o Brasil é o segundo colocado no ranking de produção mundial. Não, Sami, não é. Esta é a lista atualizada de maiores produtores de milho do planeta. E como pode ver, o Brasil ocupa a terceira colocação, com uma enorme diferença frente à China, segundo colocado, e mais distante ainda quando comparado aos Estados Unidos. E aqui entra o segundo erro cometido por Samidana nesse programa, dizer que o Brasil pode ultrapassar o primeiro colocado e se transformar no maior produtor de milho do mundo nos próximos 5 anos. Caro Sami, volte ao gráfico e veja a profunda diferença que existe entre esses dois países. A expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é que a nova safra americana de milho, identificada na primeira torre, lá em cima no gráfico, atinja um volume jamais visto na história. Estratosféricos 389 milhões e 100 mil toneladas. Já o Brasil, mesmo com produção muito próxima do recorde deste ano, espera tirar dos campos 129 milhões de toneladas na mesma temporada. Fazendo as contas, são 67% menos. Ou seja, para se tornar o maior produtor de milho do planeta, num prazo de apenas 5 anos, o Brasil teria que aumentar drasticamente a sua área de plantio e investir pesado para reduzir a defasagem na produtividade média das lavouras que tem com os Estados Unidos. E como economista que é, Samidana rapidamente vai fazer as contas e encontrar média de 94 sacas colhidas por hectare no Brasil, contra 186 dos americanos. Ou seja, eles são os caras, né, quando o assunto é milho, Sami, pois numa mesma área conseguem tirar quase o dobro de milho. Sim, é fato que já tomamos aí das mãos dos Estados Unidos o posto de maior exportador de milho do planeta. E temos realmente alguns diferenciais de peso, como uma vasta área agricultável não explorada, clima favorável, água em abundância, sol, luminosidade e produtores que arregaçam as mangas para produzir cada vez mais alimento, não apenas para a nossa própria população, mas para o restante do planeta. O Brasil é ainda o único país do mundo que consegue tirar 2, 3, até 4 safras dos campos num único ano.
E entre elas, duas produções gigantescas praticamente na mesma área. Uma de soja no verão e outra de milho no inverno. Mas dobrar a produtividade média das lavouras não é tão fácil assim, não. É preciso altos investimentos e assumir riscos cada dia maiores. Ou seja, precisamos de um governo que olhe o agronegócio como um fomentador de empregos, de renda e riquezas para o Brasil, e não trate este segmento como fascista. Por isso, a Rural Business agradece o seu empenho, Samidana, da Jovem Pan e do programa Pânico, em colocar o agronegócio na pauta de discussão. Mas seria de extrema importância ter mais conhecimento para falar ao grande público, a fim de mostrar a esse imenso Brasil o real peso que o setor produtivo rural brasileiro tem para a economia não apenas de cada município, mas do país como um todo e do mundo. Fica a dica e à disposição aqui da Rural Business em ajudar todas as vezes que for preciso.